Olá, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro vídeo sobre a carta de 2 Pedro. Nesse vídeo nós vamos entrar no terceiro capítulo dessa carta. E antes de mais nada, eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações de cada novo vídeo que nós lançarmos aqui nesse canal e também não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo com a maior quantidade de pessoas que você puder. Além disso, na descrição desse vídeo tem um link para o nosso canal do Telegram. Ali no canal do Telegram você pode ter acesso aos mesmos slides, aos mesmos materiais que eu tenho usado em cada um desses vídeos que nós temos compartilhado nesse canal. Ok? Então, antes de a gente entrar propriamente dito no capítulo 3 de 2 Pedro, eu quero fazer uma pequena recapitulação do que nós temos visto no capítulo 1 e capítulo 2 desta carta. Ali no capítulo 1 nós vimos que o indivíduo que nasceu de novo recebe instantaneamente, ou seja, no momento do seu novo nascimento, uma nova identidade em Cristo e deve andar de modo coerente com ela, crescendo, ou seja, num progresso, num processo em santidade. Ou seja, exatamente no momento em que você entrou em um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, você recebeu de Deus uma nova posição, uma nova identidade. Hoje não são mais os seus pecados ou mesmo as suas atitudes que te definem, mas sim aquilo que você é em Cristo. Essa é a sua nova identidade. E você deve processualmente aprender a caminhar de modo coerente com essa nova posição, de acordo com essa nova posição em Cristo. Ainda no capítulo 1, Pedro nos ensina de que é possível confiar nas Escrituras, visto serem fruto da ação do Espírito de Deus. Ou seja, você pode confiar no que a Bíblia diz sobre quem você é hoje, porque a própria Bíblia é fruto da ação do Espírito de Deus nos homens que a escreveram. Então você pode acreditar em tudo que a própria Bíblia diz sobre quem você é. Aí no capítulo 2 nós começamos a ver mais especificamente sobre o problema dos falsos mestres e a natureza desses falsos mestres. Ali Pedro diz que falsos mestres que abandonam o caminho, ou seja, Jesus, esses falsos mestres que abandonam a Jesus por caminhos vergonhosos, sempre serão uma ameaça dentro das igrejas. Sempre. Em qualquer época e em qualquer região do mundo, falsos mestres sempre serão uma ameaça dentro das igrejas. Por isso nós devemos permanecer atentos. Mas as Escrituras oferecem inúmeros exemplos do juízo de Deus sobre esses falsos mestres e a sua graça preservadora sobre seus filhos. Então, ainda no capítulo 2, Pedro nos mostra que Deus sempre fez distinção, separação entre aqueles que recebem juízo e aqueles que recebem preservação. E mesmo no capítulo 2, Pedro nos oferece inúmeros exemplos, mesmo do Antigo Testamento, para provar essa sua tese. Deus traz juízo sobre falsos mestres e preserva com graça aos seus verdadeiros filhos. Resumidamente, é isso que nós temos visto desde o capítulo 1 até este momento. E aqui no capítulo 3, Pedro já inicia no versículo 1 com um alerta. E veja só o que ele diz: amados. E você pode perceber que a expressão amados vai ser repetida por todo este capítulo, porque o que Pedro quer afirmar para os seus leitores é de que tudo aquilo que ele diz é fruto do seu amor por eles. Toda essa exortação, todos esses alertas, todo esse encorajamento é resultado do seu amor por esses leitores. Ele diz: esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Ou seja, provavelmente ele está se referindo à primeira carta que ele havia escrito, ou seja, a primeira carta de Pedro que nós encontramos no Novo Testamento. Então ele diz: esta já é a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem. Ou seja, o que Pedro está dizendo aqui no versículo 1 é que o objetivo desta carta e da sua primeira carta é lembrar os seus leitores. Não é tanto ensinar novas informações,
transmitir novos conhecimentos, mas simplesmente relembrar aquilo que os leitores já sabem, já conhecem. Perceba aqui então a importância e o valor da lembrança para a vida cristã. Já como nós vimos no início do capítulo 1, boa parte da vida cristã é essa santificação que se dá de modo processual. Por isso mesmo é que nós precisamos manter neste processo a lembrança do que foi no início, a lembrança do que houve no nosso novo nascimento. Nós precisamos nos relembrar das verdades espirituais constantemente, pois as verdades espirituais é que nos sustentarão durante essa jornada e nos manterão conscientes de que nós estamos mesmo em uma jornada caminhando para um destino específico, saindo de um ponto inicial específico. Então, o objetivo de Pedro é relembrar os seus leitores. E ele diz no versículo 2, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos ensinaram a vocês. Então o que ele está dizendo é, vocês precisam se lembrar de duas coisas, das palavras proferidas no passado pelos santos profetas. O que é isso? Antigo Testamento. Pedro está dizendo para que vocês se lembrem do Antigo Testamento, lembrem das verdades proferidas pelos profetas ali no passado e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos ensinaram a vocês. E lembrem-se também do que o próprio Jesus, o nosso Senhor e Salvador, transmitiu a vocês por meio dos apóstolos, por meio do ensino dos apóstolos que se encontra no Novo Testamento. Ou seja, o que Pedro está querendo encorajar logo que nos 2 primeiros versículos do capítulo 3 é que nós precisamos manter constantemente a nossa mente renovada no que o Antigo Testamento e o Novo Testamento nos ensinam sobre Deus, sobre quem nós somos e sobre como se deve dar nossa vida com Deus. E ele continua no versículo 3 dizendo, antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. O que Pedro está dizendo aqui é, nos últimos tempos, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento já prenunciaram isso. Nos últimos tempos haverão muitos escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões, ou seja, pessoas parecidas com os falsos mestres, similares ao que o próprio Pedro havia descrito sobre os falsos mestres no capítulo 2. Então ele diz, no fim dos tempos, nos últimos dias, haverão muitos destes. Haverão muitos zombadores que seguem suas próprias paixões. E eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Ou seja, esses zombadores terão muitas zombarias, muitas acusações contra especificamente o cristianismo, mas uma delas será justamente esta acusação. Onde está o cumprimento da promessa da vinda de Jesus? Ele já não disse há tanto tempo atrás que voltaria? Cadê ele? Onde ele está? Me prova que ele vai voltar de verdade. Porque, pelo que eu estou vendo, desde os tempos dos antepassados, desde que os nossos antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Ou seja, nada muda. Ano após ano, o mundo está aí, Jesus não volta, e é isso aí. Cadê a promessa de que ele voltaria? Versículo 5, Pedro diz, mas eles deliberadamente se esquecem. E eu quero interromper aqui, justamente na metade da frase, porque eles deliberadamente se esquecem. Eles tiram da própria mente a realidade de uma forma intencional. Eles tiram dos próprios pensamentos a realidade que eles já conhecem. Eles deliberadamente se esquecem de quê? De que há muito tempo, pela palavra de Deus, ou seja, a zombaria deles é justamente contra a palavra de Deus, contra as promessas de Jesus. O que eles dizem é, as promessas de Jesus não são confiáveis. A palavra de Deus não é confiável. E o que Pedro está dizendo que eles esquecem deliberadamente, que há muito tempo atrás, pela palavra de Deus, por essa mesma palavra que eles
zombam, da qual eles duvidam, essa mesma palavra de Deus, por essa mesma palavra de Deus existem céus e terra. Esta formada da água e pela água. Ou seja, o que Pedro está dizendo aqui é que pela palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus, desde o princípio, vieram a existir céus e terra. Eles não vieram por acaso, eles vieram pelo poder da palavra de Deus. Então, se essa palavra foi poderosa para criar o universo, ela também será poderosa para cumprir as promessas, inclusive a promessa específica da volta de Cristo. É esse o argumento que Pedro está trazendo aqui para os seus leitores. E pela água, versículo 6, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Então o que Pedro está querendo dizer aqui é que Deus criou a terra formada da água e pela água. Nós vemos isso no início do capítulo 1 de Gênesis, né, como havia água sobre toda a terra, né, sobre todo o planeta Terra. Então, da água Deus fez tudo que existe hoje, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Obviamente, é uma referência que Pedro está fazendo ao dilúvio ali com Noé, quando Deus usa o dilúvio de águas para trazer juízo sobre toda a humanidade daquela época. Então, pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Então, o que Pedro está dizendo, o mesmo instrumento de criação se tornou nas mãos de Deus instrumento de juízo. Pela mesma palavra, versículo 7, ou seja, por essa mesma palavra que é poderosa e por isso confiável, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Então, o que Pedro está afirmando aqui categoricamente é: esses zombadores se esquecem de que as palavras de Deus são confiáveis e poderosas. Então, pela mesma palavra que foi poderosa para uma vez destruir o mundo por água no dilúvio, assim também, por essa mesma palavra poderosa, nós podemos ter certeza de que todo este mundo presente está reservado para o juízo de fogo, reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Então, é uma certeza que nós temos, porque a palavra de Deus que promete este juízo de fogo sobre a terra, destruindo os ímpios, ou seja, as pessoas que não têm um relacionamento com Cristo Jesus, nós podemos ter certeza de que essa palavra irá se cumprir. Certamente, essa palavra irá se cumprir. Não se esqueçam disto, amados. Versículo 8. Pedro diz: vocês não se esqueçam disso, meus amados. Vocês não. Eles deliberadamente se esquecem. Eles tiram da mente deles essa noção de que haverá um juízo final e por isso eles continuam zombando, por isso eles continuam criticando, por isso eles continuam presos e apegados às suas próprias paixões pecaminosas. Mas vocês não. Vocês não se esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Isso tem uma referência, uma conotação ao Salmo 90, versículo 4. Então, provavelmente Pedro está se baseando nesse salmo para trazer esse pensamento, para trazer essa ideia aos seus leitores. Para Deus, o tempo é diferente. Para a gente pode até pensar: puxa, mas está demorando tanto, está demorando 1000 anos. Mas para Deus é como se fosse um dia. Deus não se atrasa e nem se adianta. Isso é extremamente importante a gente estar sempre lembrando, sempre trazendo, né, aos nossos pensamentos. Deus não se atrasa e Deus não se adianta. Ele está exatamente dentro do compasso, do ritmo, do calendário dele mesmo. Porque para Deus, um dia, para a gente que passa tão rápido, é como 1000 anos. E 1000 anos para a gente que demora tanto, para ele é como um dia. Entende? Então, o tempo de Deus é bem diferente do nosso. A visão do tempo para Deus é diferente da nossa visão do tempo. Então, lembra disso. Deus não está atrasado. Por mais que alguns digam que Jesus está demorando para voltar. Não. Ele não está nem demorando e nem se adiantando. Ele está exatamente no tempo em que deveria estar. E o versículo 9 continua: o Senhor não demora.
em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Então o que Pedro está dizendo é, não, o Senhor não está demorando. Não, ele não está demorando para cumprir a sua promessa. Ele fala algo e esse algo acontece exatamente no tempo em que deveria acontecer. Ele não se atrasa. Quando ele, pela sua palavra, cria o mundo está aí. Quando ele, por sua palavra, destrói o mundo em água, o mundo foi destruído em água. Quando ele promete a volta de Cristo e promete a destruição dos ímpios em fogo, ok, isso vai acontecer, como sempre aconteceu. O que ele diz, o que ele promete, acontece. Mas no tempo dele. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O que Pedro está dizendo no versículo 9 é de que aquilo que os zombadores julgam como atraso ou como falta de palavra de confiança, na verdade é paciência para eles, para que eles se arrependam. E Deus está dando mais tempo e mais tempo e mais tempo para que eles cheguem ao arrependimento, para que eles caiam em si e percebam como Deus é bom. Ele prometeu juízo para nós ímpios, para nós zombadores, mas ainda não chegou. Que bom, porque Ele está dando tempo para a gente se arrepender. Então eu vou me arrepender agora. Entende? Essa deveria ser a reação dos zombadores, dessas pessoas que criticam a demora, né? que criticam a suposta demora da volta de Jesus. Essa deveria ser a reação deles. Puxa, como Deus é paciente, como Deus é bondoso comigo. Vou me arrepender. Mas não, eles julgam a paciência de Deus como se fosse atraso, ou como se realmente Deus nem existisse, ou como se Deus não fosse um fiel cumpridor de promessas. Então, esse texto é muito óbvio de como é diferente o caráter de Deus, que é paciente, é bom, é justo, é reto, é infalível, e o caráter do homem caído em pecado, que é zombador, é impaciente, é tolo. E agora, a partir do versículo 10, Pedro começa a falar sobre a realidade do dia do Senhor, que será esse dia de juízo, esse dia onde, vamos dizer assim, Deus colocará os pingos nos is, onde Ele vai colocar cada coisa no seu devido lugar, onde Ele vai trazer justiça sobre cada injustiça. E o versículo 10 diz, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. O dia do Senhor é uma expressão extremamente utilizada no Antigo Testamento, e você pode encontrar pelo menos em 2 grandes capítulos só sobre esse assunto, né, que é Isaías 34 e Sofonias capítulo 3. Se você quer ter acesso a essas referências de uma forma mais detalhada, você pode acessar os nossos slides aqui no link da descrição desse vídeo para o nosso canal do Telegram. Ali você encontra essas referências. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, ou seja, Deus já prometeu desde o Antigo Testamento, por meio dos seus santos profetas, de que esse dia do Senhor virá, esse dia do juízo chegará. Mas mesmo assim, quando esse dia chegar, ele virá como um ladrão, ou seja, você não vai estar esperando por ele, ele vai chegar de surpresa, repentinamente. Porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Então essa descrição do versículo 10 é uma descrição muito visual, né, de como nós vamos ter simplesmente essa terra purificada pelo fogo. Da mesma forma que um dia Deus havia destruído todas as coisas, todos os elementos da terra por meio da água, dessa vez no juízo do Senhor, no dia do Senhor, a terra será como purificada pelo fogo. Toda impureza, toda maldade, todo pecado será exterminado. E Deus, por fim, trará uma novidade sobre céus e terra, sobre estes céus e terra. Versículo 11 continua, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Pedro traz então uma exortação. Ele pensa, se o mundo todo vai acabar dessa forma, se a história vai ter um fim, um ponto final ali no dia do Senhor dessa forma, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Talvez uma boa ressalva que eu precise fazer aqui seja de que
O dia do Senhor será ao mesmo tempo um ponto final, mas ao mesmo tempo será o início de toda uma grande e nova e bela história para aqueles que tenham um relacionamento com o Senhor. E o início de uma longa e terrível, desastrosa história para aqueles que não tiveram um relacionamento com Cristo. Então, o dia do Senhor, digamos assim, é apenas o início de uma eternidade. Mas visto que tudo será assim desfeito no dia do Senhor, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam até esse dia do Senhor? E ele traz uma última exortação aos seus leitores. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. O que ele quer dizer com isso? Vivam como Cristo. Vivam de maneira santa, de maneira piedosa, vivam de maneira justa. E apressem a vinda de Deus, espere o dia de Deus. O que isso quer dizer? Apressar a sua vinda. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós devemos ficar na expectativa da vinda de Deus, na vinda de Cristo. Nós devemos ficar na expectativa, nós devemos ansiar por isso. Nós devemos ansiar porque tudo aquilo que nós haveremos de ser quando Ele se manifestar, só haverá de se manifestar quando Ele chegar. Então, nós precisamos ansiar pela vinda de Cristo. Nós não devemos ter medo, nós não devemos ter pavor, terror dessas últimas coisas. Pelo contrário, se nós já temos um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, está tudo certo. E a vinda de Cristo seria a essência da nossa esperança. Seria tudo aquilo que nós mais almejamos, tudo aquilo que nós mais desejamos e esperamos que aconteça. Então, por isso ele diz, vivam cada dia de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, na expectativa da sua chegada. E ainda no versículo 12, ele diz, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Então ele repete a mesma ideia que ele havia trazido algumas frases antes, mas ele repete isso com um bom motivo aqui. Ele diz no versículo 13, todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Percebe? Ele não repete a ideia desnecessariamente, ele não repete a ideia aleatoriamente, ele repete essa ideia de que a terra será desfeita pelo calor, os elementos se derreterão pelo calor, mas para um motivo. Deus purificará essa terra para um bom motivo, de acordo com a sua promessa, ou seja, ele já prometeu não apenas o dia do Senhor, mas ele prometeu também que haverão novos céus e nova terra, e nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Imagina uma terra e um céu, um novo céu e uma nova terra. Céus e terra significam o universo, tá? Significa a totalidade do cosmos, a realidade na qual nós vivemos e existimos. Então, ele diz que nesses novos céus e nova terra habitará a justiça. Imagine que perfeição será viver num lugar assim. Então ele vai desfazer essa criação para poder torná-la nova, para poder torná-la bela e livre do pecado. E por fim, a conclusão dessa carta, no versículo 14, Pedro diz, portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Esta talvez seja a parte mais alta da exortação que Pedro traz aos seus leitores. Vivam esperando por Ele. E enquanto esperam, empenhem-se, dediquem-se, esforcem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, inculpáveis. Queira ser encontrado por Cristo, puro, em paz com Deus, num dia de comunhão com Deus. E como a gente vai saber se ele virá como um ladrão? É este o ponto. Viva todos os dias em paz, imaculado e inculpável, vivendo de maneira coerente com aquilo que você já é em Cristo Jesus. Versículo 15. Tenham em mente
que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Lembra, se Ele não veio ainda é porque muitas pessoas estão sendo salvas enquanto Ele não vem. Ele está dando tempo para que pessoas se arrependam, para que pessoas entreguem suas vidas a Cristo e venham a ser salvas. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. E aqui Pedro faz uma referência a Paulo, ao apóstolo Paulo. E olha como ele chama de uma maneira tão íntima, tão carinhosa o apóstolo Paulo. Nosso amado irmão Paulo. Nosso amado irmão Paulo. É muito forte o título que Pedro usa de maneira intencional para destacar aqui a acessibilidade que Paulo tinha em suas cartas. Ele não era o apóstolo, mas ele era alguém que queria ser íntimo dos seus irmãos e, obviamente, com uma autoridade apostólica de ensino, de exortação e de trazer revelação da parte de Deus nos seus escritos inspirados pelo Espírito de Deus. Mas ao mesmo tempo ele era irmão, amado. E o que Paulo escrevia nessas suas cartas, com a sabedoria que Deus lhe dava? Versículo 16, Pedro diz algo interessante. Ele, ou seja, Paulo, escreve da mesma forma em todas as suas cartas. É bem possível que nessa época em que Pedro escreveu a sua segunda carta, a maior parte, se não todas as cartas de Paulo já haviam sido concluídas e já estavam sendo compartilhadas e lidas entre várias e várias igrejas daquelas regiões da época, falando nelas destes assuntos. Ou seja, o que Pedro está dizendo é: Paulo também ensina as mesmas coisas que eu estou ensinando para vocês nas cartas dele. Só que Pedro acrescenta: suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. É interessante isso porque realmente as ideias que Paulo expõe em suas cartas são ideias complexas, são ideias profundas, ideias grandes. E o que Pedro está dizendo às vezes é difícil da gente entender o que ele diz, né? Mas é tudo precioso. Leia as cartas de Paulo, leia, valorize, porque ele também fala sobre as mesmas coisas que eu estou falando aqui, sobre a importância de vivermos coerentemente com o Evangelho, sobre a importância de nós vivermos esperando a vinda de Cristo. É importante, então leia as cartas dele, por mais que sejam difíceis de entender. Mas alguns ignorantes e instáveis torcem essas cartas de Paulo, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então perceba, aqui Pedro diz: olha, as pessoas estão distorcendo as cartas de Paulo. Provavelmente essa distorção era especificamente em relação à graça, porque se você já leu as cartas de Paulo, você percebe como Paulo valoriza a vida pela graça de Deus, a parte das obras da lei. Então, algumas pessoas estavam pegando essa ideia de Paulo e dizendo: olha, o que Paulo está ensinando é que não importa como você viva, se você já foi salvo pela graça mesmo, pode pecar à vontade. E obviamente não era isso que Paulo estava dizendo. Isso era uma distorção dessas pessoas ignorantes e instáveis, desses zombadores, baseado nas cartas que Paulo havia escrito. Então eles estavam distorcendo a realidade do que Paulo havia transmitido em suas cartas. Mas um outro detalhe importante do versículo 16 é que Pedro qualifica e compara as cartas de Paulo às demais escrituras. Ou seja, ele inclui as cartas de Paulo nas escrituras, no mesmo patamar que o Antigo Testamento. Ele diz que as cartas de Paulo eram revelação divina, tanto quanto a revelação do Antigo Testamento, tanto quanto as revelações dos profetas do Antigo Testamento, ou de Moisés, enfim. Isso é muito importante, porque é um dos textos mais claros que nos dão base para afirmar que os textos do Novo Testamento têm a mesma autoridade e inspiração que os textos do Antigo Testamento. E versículo 17, caminhando ainda mais para perto da sua conclusão, Pedro diz: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam sua firmeza e caiam. Então o que Pedro está dizendo é:
Olha, fiquem atentos, guardem-se, porque as pessoas distorcem até mesmo a Bíblia para convencer vocês a errarem, a pecarem, a se desviarem. Então, permaneçam firmes, não percam sua firmeza e caiam. Não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. Não caiam nas conversas de falsos mestres. Permaneçam firmes na verdade como ela é, não na verdade distorcida ou adaptada. E versículo 18, por fim. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É como se nos versículos 17 e 18, Pedro compactasse toda a verdade que ele transmite nessa sua segunda carta. É como se ele pegasse a ideia geral e compactasse, resumisse nesses dois últimos versículos, 17 e 18. Mantenha-se distante, intocável, inculpável dos erros dos falsos mestres e cresçam no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam na intimidade com Ele, cresçam na vida de santidade com Cristo. Cresçam, empenhem-se, desenvolvam, para que quando vocês entrarem no reino dele, vocês entrem ricamente providos. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Eu quero trazer duas sugestões de aplicação deste capítulo 3. Em primeiro lugar, eu quero sugerir que nós devemos compreender a promessa da segunda vinda de Cristo como um estímulo à santidade e ao arrependimento. Ao arrependimento, principalmente das pessoas que não têm um relacionamento com Cristo, e à santidade daqueles que já têm um relacionamento com Cristo. A promessa de que Cristo virá precisa nos levar à santidade e precisa levar aqueles que ainda não têm um relacionamento com Cristo ao arrependimento. Se Ele está vindo, então eu preciso me preparar para a sua chegada. Se Ele está vindo, eu quero estar pronto quando Ele vier. Então, viva uma vida de santidade, porque aquele que vem virá e não tardará. Devemos zelar pelas Escrituras e tomar cuidado com os falsos mestres que distorcem a verdade. Essa é a segunda sugestão que eu gostaria de deixar baseado no capítulo 3 de 2 Pedro. Zele pelas Escrituras, cuide das Escrituras, estude profundamente as Escrituras naquilo que te for possível, seja em vídeos como esse, na internet, seja em livros, enfim, estude com irmãos, com seu pastor, com seus pastores, com o seu discipulador, enfim, estude profundamente as Escrituras, zele pelas Escrituras e tome cuidado com os falsos mestres que distorcem a verdade. Não ouça qualquer pessoa, não leia qualquer livro. Esteja atento, seja zeloso com as Escrituras. Busque estudar as Escrituras, como eu disse, em livros, enfim, com mestres, com pessoas mais maduras que você, mas não vá na ladainha, na conversa de qualquer pessoa, porque alguns falsos mestres dissimuladamente se infiltram na igreja, nas igrejas, para ensinar mentiras, para ensinar falsas doutrinas. Ok? Eu espero que o estudo dessa segunda carta de Pedro tenha abençoado a sua vida. Se você quiser, volte aos primeiros capítulos, assista agora a um vídeo após o outro para você pegar um vislumbre total desse livro, dessa carta. E não deixe de compartilhar com outras pessoas o que você aprendeu nesse estudo, porque aquilo que Deus te transmite de graça e pela graça precisa ser compartilhado de graça e pela graça. Então, que você seja usado pelo Espírito de Deus para fortalecer, alertar, encorajar, estimular outras pessoas nessa caminhada de fé, de santidade com o nosso Senhor Jesus Cristo até que Ele venha. Um grande abraço, que Deus te abençoe.